Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 6 de maio. Ontem, infelizmente, no estádio Newton Santos, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, voltamos a sentir o amargo sabor da derrota. Depois de 5 vitórias consecutivas sob o comando de Arthur Jorge, fomos superados. Bahia 2, Botafogo 1. Derrotas acontecem, ninguém queria perder, ainda mais um confronto em casa, né, com a presença do torcedor. Nunca é uma situação legal você perder dessa maneira. Mas a gente não pode transformar esse resultado isolado dentro do Campeonato Brasileiro em algo muito maior. A gente vai sim aqui nesse vídeo conversar sobre os principais destaques, aquilo que precisa realmente ser pontuado para um próximo jogo corrigido. Tem pontos interessantes, tem pontos que são ruins e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas transformar um resultado negativo dentro do Campeonato Brasileiro depois de 5 vitórias seguidas em algo muito maior do que de fato é, não dá. Muita calma nessa hora, né, para a gente não se emocionar demais. Quero que você aqui deixe o seu like antes de mais nada, porque isso ajuda demais no fortalecimento do nosso trabalho. Inscreva-se. E eu queria também deixar meu agradecimento, tá? Passamos dos 46 mil inscritos, 5 dias antes do prazo. Vocês são sensacionais. Vamos agora em busca dos 47 mil até o fim do mês. Acredito que a gente consegue chegar nessa marca tão importante. Sempre lembrando a programação do dia. Vamos aqui fazer esse Radar Alvinegro e depois a gente vai ter o Fala Fogão Shorts ali por volta de 11, 11h30 da manhã, para uma rápida atualização de até 60 segundos. A partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. E ali por volta das 18, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição. Serão 4 conteúdos, portanto, ao longo dessa segunda. Tudo sobre o Botafogo para você ficar muito bem informado e atualizado. Beleza? Dito isso, vamos em frente. E eu quero começar falando aqui de saída, para a gente já passar por esse assunto. Arbitragem. O Botafogo ontem teve um gol surrupiado. A palavra certa é essa, não dá para tratar de outra maneira. Foi um gol surrupiado. Ainda mais depois que a CBF divulgou o áudio do VAR daquele lance. Com 1 minuto, 2 minutos do segundo tempo, mal voltou do vestiário, o Botafogo já teria conseguido o gol do empate. Mas o VAR traçou a linha no braço. E aí não sou eu que estou dizendo, foi o próprio profissional do VAR, da cabine do VAR. Esse é o braço dele, pode confirmar. Tá lá no áudio. Não tem como brigar com a imagem nem com o áudio. O cara não brigou com a imagem, tá deixando claro. O cara desconhece a regra. São outros 500. Porque se ele brigasse com a imagem, você ainda fala, pô, mas o cara não é brigar com a imagem. Ele desconhece a regra. Isso pra mim tá muito claro. Precisa tomar um gancho daqueles, irmão. Porque um cara desse não pode operar cabine do VAR. Simplesmente não pode. O cara que desconhece a regra não dá, né? E o Botafogo foi prejudicado, sim, no começo da segunda etapa. Tá? Foi prejudicado, não tenho o que falar. A gente até consegue buscar o gol do empate. Tivemos chances até para poder fazer a virada, mas não conseguimos e no fim acabamos perdendo por 2-1. E a gente vai chegar lá falando sobre isso. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que eu entendo que é um destaque da partida e é um destaque negativo por parte da equipe do Botafogo, é o Hugo e o Jefinho pelo lado esquerdo. O Hugo, defensivamente falando, é uma água. Qualquer jogador supera o Hugo. Inclusive, na partida, mal começou o jogo, o Hugo já tinha tomado 3 decisões, defensivamente falando, completamente equivocadas. Ele erra um passe bobo que gera uma situação de ataque do Bahia. Ele tropeça e é superado facilmente pelo Arias. E ele consegue errar posicionamentos, cara, de uma maneira muito infantil. Teve um lance que o Botafogo foi cobrar o escanteio. A bola sobe, porque a zaga do Bahia está tentando afastar, e o Hugo chega nas costas do cara que está na entrada da grande área, porque ele vai atrasado na jogada, o cara consegue cabecear, o Bahia sai no contra-ataque, o Alter, o Bastos, o Júnior Santos e o Danilo Barbosa dão um pique daqueles para poder voltar e recompor, e o Hugo e o Jefinho, eles estão voltando no trote, cara. Tipo assim, enquanto os outros forem em altíssima velocidade, o Hugo e o Jefinho voltaram, ó, tranquilos. Foi um lance que o Arias chutou, ele recebe dentro da grande área, né? Mas ele chuta e a bola vai torta assim pra fora, nem vai na direção do gol. Mas ele recebe um passe perigosíssimo. O cara chega cara a cara com o nosso goleiro, mas finaliza errado. Então, defensivamente falando, o Hugo é terrível. Não dá pra gente contar defensivamente com o Hugo. No máximo, você poderia tentar colocar o Hugo ali pelo lado esquerdo mais avançado, com o Cuiabano, de repente, fazendo a lateral. E você teria uma dobradinha por ali.
no máximo, mas como lateral, sem a devida proteção, inclusive, porque o Jefinho não confere essa proteção, o Jefinho sem bola, eu já disse aqui, o Jefinho sem bola também é a negação. Falta vontade de marcar. Ontem teve uma bola que o Lucas Alter deu pro Jefinho, que a bola foi curta, primeiro tempo ainda. E o Jefinho, ele desiste da jogada. Ele começa a dar aqueles pulinhos de lamentação dele e ele larga a jogada. Atitude de peladeiro, no pior sentido da palavra. Esse nosso lado esquerdo é uma dor de cabeça. E não é segredo para ninguém que é uma porta de entrada praticamente com tapete vermelho estendido para que os adversários possam entrar na nossa defesa. E isso me leva a falar sobre o Arthur Jorge e a maneira como ele e a comissão técnica leram a forma como iria armar a defesa do Botafogo pelo nosso lado esquerdo. Todos os adversários buscam o lado esquerdo da defesa do Botafogo. Não é segredo para ninguém. E eu tinha mostrado aqui, inclusive, o Bahia contra o Grêmio, ele jogou inteirinho assim. Sempre forçando com o Arias, Everton Ribeiro, Caulinho, Everaldo, geral aparecendo ali, tentando fazer superioridade numérica. Foi diferente contra o Botafogo? Quantas vezes o Bahia não tentou criar superioridade numérica para cima da gente? Várias. E várias vezes conseguiu. E a gente não teve um antídoto. Tudo bem, ia terminar o primeiro tempo 0-0, estava quase indo para o intervalo, só que aí teve o pênalti, que é mais um destaque negativo que a gente tem que fazer, porque não foi o primeiro. Não foi o primeiro pênalti cometido pelo Hugo com uma mão idiota, que é a maneira certa da gente falar, foi idiota. Tá? Para não falar burrice. Mas aproveitando eu já falo, foi burro. Todo mundo sabe que você tem que botar a porcaria do braço para trás. E o Hugo, ele vai com o braço aberto, irmão. Foi pênalti contra o Júnior Barranquilla, agora pênalti contra o Bahia. E indo pro intervalo com 0-0, o segundo tempo era outro desenho. Outro desenho, mas não. No fim da primeira etapa, um braço completamente equivocado. Pênalti pro Bahia, o cara cobrou bem pra caramba. O John até foi do lado da bola, mas a bola foi lá no alto, não tinha o que fazer. E o John, que já tinha feito uma baita defesa num cruzamento que saiu pelo nosso lado esquerdo da defesa. Foi inclusive o Jefinho que estava ali, não era nem o Hugo. O Hugo estava mais por dentro. O cruzamento veio, cabeçada, e o John fez uma defesa espetacular. Espetacular. Inclusive, no contra-ataque dessa jogada, o Jefinho poderia ter passado para o Savarino aberto pela direita. Ele escolhe o chute. Ontem no pós-jogo até falei, não condeno, mas revendo o lance no replay, o passe, a jogada era no Savarino. Ele ia entrar sozinho na cara do goleiro. O Jefinho está sendo egoísta. Egoísta. Ah, Vitor, mas ele fez o gol. Sim, com a bola ele quer jogar. Mas sem a bola, ele não quer jogar. E ele quer jogar com a bola para ele, tá? Você não tem visto o Jefinho jogar para a equipe. Esse lance não era uma finalização. Esse lance, revendo o replay, ficou claro. Esse lance era no Savarino. Chegaria cara a cara com o Marcos Felipe. E o Savarino é grande finalizador. A chance da gente fazer o gol ali era gigantesca. O Savarino bateria cruzado, o Marcos Felipe certamente não conseguiria fazer essa defesa. Porque o Savarino sabe finalizar, ele sabe chutar. O Jefinho está sendo egoísta. E a gente também tem que falar aqui sobre o comportamento do Luiz Henrique, tá? Jefinho e Luiz Henrique estão muito mal. Muito mal mesmo. Luiz Henrique fez um baita golaço contra o Flamengo, fez um baita golaço contra o Universitário, mas jogar apenas com a bola é prejudicial para o coletivo. E os dois não estão contribuindo na fase defensiva. A verdade é essa. Os dois não estão contribuindo na fase defensiva. Isso está sendo prejudicial para o time do Botafogo. Um outro ponto que vale destacar aqui foi a leitura do Arthur Jorge. Conforme eu disse, o Bahia ia forçar o jogo ali pelo nosso lado esquerdo e a gente não teve o antídoto. Aí você pode falar, mas no segundo tempo ele botou o Cuiabano, tirou o Hugo, que estava sendo uma água, e botou o Cuiabano e resolveu. Não é que tenha resolvido. O Rogério Ceni cagou o time dele na volta para o segundo tempo. O Rogério Ceni colocou o Bahia recuado. E o Bahia sem bola é frágil pra caramba. É muito frágil. Tu acelera o jogo pelas pontas, o Bahia tem grande dificuldade. E foi o que o Botafogo fez. Porque o Bahia deu campo. O Bahia abdicou de jogar. A gente mostrou ontem no pós-jogo o momento de ataque, mapa de momento de ataque. O Botafogo passou o segundo tempo inteiro no campo de ataque. O segundo tempo inteiro. Porque o Bahia não saía mais. O Bahia perdeu a sua saída. Muito por conta da decisão do Rogério. Só que aí o Arthur tomou decisões equivocadas. Eu acho maneiríssimo a ambição do Arthur, sempre querer buscar a vitória e tal.
Mas conforme o Ricardo falou, não precisa ser a qualquer custo. Ele botou o Barbosa faltando 15 minutos para o fim do jogo. Ah, Vitor, mas não tem centroavante. É um outro ponto que vale destaque. Planejamento da diretoria do Botafogo em relação à contratação do centroavante, completamente errado. E a gente falou sobre isso aqui várias vezes. Contratou o Igor Jesus para a segunda janela, beleza? Mas a gente nunca poderia ter considerado Matheus Nascimento e Janderson como reais alternativas. E a gente falava isso aqui. O nível era muito diferente. Então isso escancara uma falha de planejamento da diretoria em relação ao centroavante. Porém, não deixa de ser um ponto necessário a gente comentar que o Arthur Jorge se precipitou. Acontece. Acertou várias vezes nessas 5 vitórias seguidas. Mas no momento que ele colocou o Barbosa, eu entendo até a ideia. A gente está cruzando muita bola na área, mas está faltando um cara lá dentro. Mas o Barbosa nunca se mostrou, pelo menos nos jogos, um cara assim, meu irmão, exímio cabeceador. Esse cara se posiciona como ninguém na grande área, faz gol de cabeça. Nos treinamentos é uma coisa, mas nos jogos, até aqui, não foi realidade. O Botafogo, em alguns momentos da partida, sempre colocando ali, né, a linha de defesa, quando a Bahia dá a saída de bola, a linha de defesa na linha de meio de campo, o Botafogo não conseguiu encaixar a marcação. Essa marcação-pressão também foi um ponto complicado pra gente. Até fez uma pressão legal ali em alguns momentos da primeira etapa, mas em vários outros instantes, a marcação desencaixada. E o segundo gol do Bahia sai muito por conta disso também. O camisa 14, ele traz a bola por dentro aqui, sem ser incomodado. E aí, na movimentação errada do Gregory, conforme o Ricardo bem destacou ontem, abre um buraco na nossa defesa. O Rafael Ratão faz aqui o contorno em relação ao Diego Hernandes, que estava de lateral, por conta das mexidas do Arthur Jorge. O Rafael Ratão sai e vai na cara do goleiro. Na minha opinião, o John hesitou em sair, porque eu acredito que se ele vai na direção da bola, ele teria a capacidade de dividir aquela bola. Se fizesse a falta, seria expulso e tal, mas você não tomaria o gol. Você perde o John por um jogo, mas você não tomaria o gol. Mas tomou uma decisão ali de, eu vou, não vou, nessa de vou, não vou. Aí ficou ele contra o atacante e não conseguiu nem entrar dentro da grande área, né? Acabou ficando no meio do caminho. Então, fez um grande jogo, na minha opinião, o John, mas nesse lance ele vacilou. Acontece também. Tivemos alguns pontos, conforme eu mostrei aqui. E são lições que precisam ser aprendidas. A LDU vai atacar pelo lado direito, tá? Porque o Quinteiros sobe bastante. É um lateral que vai na linha de fundo. Então a gente pode esperar uma LDU que vai jogar em cima do Hugo, porque a porta de entrada é ali. O Arthur Jorge precisa dar uma atenção especial a isso. Isso é absolutamente fundamental. Enfim, nesse vídeo era isso que eu queria comentar. Quero saber a sua visão sobre essas questões. Então deixe seu comentário aqui embaixo. Daqui a pouco eu tô de volta. Fala Fogão Shorts. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.